Está na hora da entrevista do dia com Luciano Penteado. Bem, vamos falar sobre a eleição para os novos conselhos tutelares. Eu converso com o advogado Ariel de Castro Alves, que é secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ariel, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite aos apresentadores aqui do jornal, a toda a equipe e aos nossos telespectadores. Legal. Ariel, antes da gente entrar nessas questões mais polêmicas que a gente mostrou, inclusive, no começo aqui do jornal, dessas supostas fraudes, queria começar te perguntando, pela sua expertise na área, o que são esses conselhos hoje, aqui em São Paulo, assim, nesses tempos que a gente está vivendo, na sua avaliação, qual que é a importância da gente ter esses conselhos para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes? São Paulo é a cidade que mais tem conselheiros tutelares no país, são 260 em 52 conselhos tutelares. Pelas normas do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, teríamos que ter um conselho para cada 100 mil habitantes. E isso acaba não sendo cumprido tanto aqui pela capital, como pela grande maioria dos grandes municípios do país. São Paulo precisaria ter 3 vezes mais conselhos tutelares do que tem hoje. Então, os conselhos que existem ficam sobrecarregados. No Brasil todo, nós temos 30.500 conselheiros e conselheiras tutelares, temos 6.100 conselhos tutelares e hoje em dia todos os municípios do país, os 5.570, possuem os conselhos tutelares, até porque o governo federal, geralmente, para que os municípios recebam os benefícios sociais, os orçamentos, as verbas da União, exigem que os municípios possuam os conselhos tutelares, entre outros requisitos. Agora, a eleição desse final de semana, né, que teve essa troca em todo o Brasil, né, aqui em São Paulo também não foi diferente, mudou alguma coisa na dinâmica de atuação dos conselhos ou as pessoas continuam podendo fazer denúncias da mesma forma como era antes? Sim, os conselhos tutelares, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, essa é uma experiência, inclusive, bastante pioneira no Brasil e muito reconhecida internacionalmente, eles têm a tarefa de requisitar serviços públicos, principalmente na área da educação, da saúde, da assistência social, encaminhar para a polícia os casos que demandam investigações, como violência sexual, maus tratos, qualquer forma, então, de crime contra as crianças e adolescentes. E quando o poder público não providencia os atendimentos que o Conselho requisita, por exemplo, não consegue uma vaga para a criança na creche, a família não consegue, procura o Conselho requisita, o município responde que não tem. O conselheiro vai representar para o Ministério Público, que vai instaurar inquérito civil, vai entrar com ação civil pública para o município ser condenado e ter que criar as vagas. Isso vale para creches, para escolas, isso vale para programas de atendimento de saúde mental ou qualquer atendimento na área de saúde, isso vale para serviços de acolhimento daquelas crianças e adolescentes que são afastadas do convívio familiar em razão de violência, de abandono, para atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua. Lembrando que aqui na capital a própria prefeitura fez um censo, são praticamente aí 4.000 crianças e adolescentes vivendo nas ruas, sendo que 1.151 estão na primeira infância. Então é inimaginável nós termos aí crianças assim tão novas ou qualquer criança vivendo numa situação de rua. E o Brasil precisa ter um diagnóstico nacional. Com certeza, após a pandemia, o que nós temos visto é que aumentou muito a população de rua adulta e também de crianças e adolescentes. Agora, Ariel, você deu os números, né, aqui na capital, né, são 52 e foram eleitos 260 conselheiros, né? Ao que tudo indica, vai ter quase que uma divisão, assim, né? Você, inclusive, deu algumas entrevistas falando disso, da tal da polarização até política, né, na própria eleição. Infelizmente, não deveria ser esse o foco, né, mas acabou sendo, enfim. E muito se fala que os conservadores terão mais ou menos metade aí
260 vagas. E como a gente mostrou no começo, já está tendo até denúncias de irregularidades. Tem, por exemplo, boca de urna, transporte de eleitores, tudo que não podia ter acontecido, abuso de poder econômico e até a formação de chapa. E o que a gente também mostrou, que chamou a atenção, participação das igrejas, né? Integrantes de igrejas distribuindo santinhos para que as pessoas votassem e tal. Como que você viu esse movimento específico da igreja? Assim, quer dizer, dá para a gente chamar de um fenômeno novo ou já era esperado pelos tempos que a gente tem vivido, não? Sim, Luciano, nos últimos 10 anos nós temos visto uma intensificação da participação religiosa. É claro que não é nenhum demérito as pessoas terem religião, muito pelo contrário. Eu tenho a minha religião, você pode ter a sua, todos nós podemos ter, ou mesmo partidos políticos, ideologia. Agora, o conselheiro tutelar, ele não vai para o conselho para cumprir ordens de pastor, ele não vai nem mesmo para cumprir o que está previsto na Bíblia, ou mesmo nas cartilhas dos partidos políticos. Ele vai lá para cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente e as resoluções dos conselhos da criança e do adolescente. Ou seja, as leis que já existem, né? Exato, ele tem que agir com uma independência, com uma autonomia, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa polarização, ela não é saudável. Por quê? Primeiro que veio um processo assim de um revanchismo. A eleição presidencial, a esquerda ganhou, então agora, na eleição dos conselhos tutelares, a direita vai precisar ganhar os conservadores para levar pautas que nem são da atribuição propriamente do conselho. Não é o conselho tutelar que vai decidir sobre questões de aborto. Isso cabe ao parlamento brasileiro, ao Supremo, que está tratando desse assunto. Não é o conselho que vai tratar de questões relacionadas à união homoafetiva. Não. Então, nós vemos aí muito essas pautas, escola sem partido, ideologia de gênero, essas discussões que não são adequadas para os conselhos tutelares. Nós precisamos de pessoas realmente comprometidas com a causa, que tenham histórico, currículo. E nós tivemos muita dificuldade nessa eleição. A falta, por exemplo, de um portal nacional com todas as informações sobre as eleições, onde as pessoas podiam votar, quais são os candidatos, qual o currículo desses candidatos, a falta de campanhas publicitárias oficiais do governo federal, com os estados, municípios. A adesão podia ser maior. Exato. Então, nós temos aí, historicamente, temos números até de um aumento aí de 25% de participação nas capitais, até em razão dessa polarização. E claro que a eleição facultativa, sem campanhas publicitárias oficiais, sem um grande chamamento da população, aqueles grupos que já são pré-organizados, como igrejas, partidos políticos, mandatos parlamentares, acabam sendo favorecidos, em detrimento de pessoas que seriam mais comprometidas com a causa, mais pautadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que poderiam estar à frente dos conselhos tutelares. Então, nós podemos ter retrocessos na proteção da infância e da juventude, porque pessoas podem não ser devidamente independentes. Porque, por exemplo, se um prefeito apoiou o conselheiro tutelar, como é que ele vai ficar brigando por políticas públicas, por programas, por serviços, se ele está ligado ao vereador, ao prefeito? Como é que ele vai encaminhar uma denúncia de abuso, de violência sexual contra um líder religioso, se ele faz parte daquele grupo do líder religioso, se aquele líder religioso apoiou o conselheiro tutelar? Então, agora o que precisamos é ter uma boa formação desses profissionais, capacitação de todos eles que foram eleitos, apuração adequada dessas denúncias pelas promotorias da infância, pelas comissões eleitorais dos conselhos tutelares, e depois precisamos que tenha um controle externo dos conselhos tutelares, que deve ser feito pelo Ministério Público e deve ser feito pelos conselhos municipais da criança e do adolescente através de comissões de ética. Então, quem não estiver atuando conforme prevê o ECA, e precisa
ser aí responsabilizado, às vezes até suspenso, afastado do exercício da sua função de conselheiro. Você comentou de algumas pautas da direita, né, o aborto e tal, e eu acrescentaria até alguns temas que são bastante questionáveis, né? A gente lembra da questão do chamado kit gay nas escolas, tem a questão dos banheiros unissex, todas pautas relacionadas à direita e pautas que, vez ou outra, também são colocadas na discussão quando se fala em criança e adolescente, né? Esses apoiadores dessa ideologia costumam criticar bastante esses temas que eu mencionei. Mesmo não tendo pressão para mudar o ECA, você acha que a participação deles em peso nos conselhos, como ao que tudo indica, vai ser metade dos conselheiros, né, a ala conservadora, não vai mudar a lei, mas a presença deles exerce alguma pressão na sua avaliação, na sociedade, na mudança de pensamento, digamos assim, da população? É claro que possui uma influência, eles são lideranças sociais, comunitárias, que estão no dia a dia atendendo a população. Esse é o papel do conselheiro tutelar. Mesmo quando ele não está no horário de trabalho na sede do conselho, quem está na comunidade sabe quem é o conselheiro tutelar. Então, qualquer situação que envolve criança ou adolescente, ou mesmo a área social, porque nem sempre os demais serviços sociais são acessíveis, então as pessoas procuram o conselheiro tutelar. Até em áreas que não seriam propriamente atribuição deles, eles são procurados e daí eles indicam como encaminhar junto aos centros de referência da assistência social. Às vezes tem casos de jovens, de adultos, que as pessoas não têm como procurar. O Estatuto da Juventude, por exemplo, completou já 10 anos aí, e ele não tem sido cumprido adequadamente porque falta um órgão específico, igual nós temos os conselhos tutelares no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós sabemos que muitas vezes as pessoas procuram o conselho em questões de juventude, em questões de adulto, em questões de saúde mental, que nem sempre são da atuação dele. Então, eles estão sempre atendendo aí a população. Tá certo, Ariel. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado. Ariel de Castro Alves, advogado e ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com vocês, Luciano e Laerte.